De novo, bem-vindos. Estamos mesmo na reta final, mas ainda há muito para assistir. Garanto-vos que vale a pena continuarem connosco, sintonizados, via streaming, porque aqui as pessoas vão se dispersando por todo o lado, porque estamos num espaço verdadeiramente grande, com muitas solicitações, portanto as pessoas andam muito espalhadas por aqui, já que são vários os expositores, muito mais do que tínhamos nos anos anteriores, sensivelmente mais de 70% do que tínhamos anteriormente. Portanto, o que demonstra o crescimento a que temos assistido neste Portugal Air Summit. Falando da aeronáutica, falando propriamente da aviação, todos nós sabemos que, normalmente, quem anda muito no ar está exposto a mais riscos de saúde. Isso é um dado adquirido, há vários estudos feitos relativamente a essa matéria. Sabemos também que a tripulação, nomeadamente de cabine, tem um grau de exposição, os passageiros também, mas os pilotos podem ser diferentes e podem estar expostos mais a uma coisa chamada, que vocês sabem, a maioria que está aí a assistir-nos, que se chama radiação cósmica e tem inclusive outro nome, fenómenos troposféricos. Há um estudo que foi levado a cabo por vários investigadores, cujas conclusões vamos conhecer agora, através também da explanação dos nossos próximos convidados, que é a Joana Mingache, técnica superior investigadora da LIPS de Coimbra. Olá, bem-vinda. E do Rui Corado da Silva, investigador principal do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, daquelas coisas que são muito fáceis de entender para a maioria das pessoas. Portanto, expliquem-nos como se nós não soubéssemos mesmo nada, para sabermos qual é a exposição a que nós, como passageiros, estamos sujeitos, que não é a mesma da tripulação e muito menos dos pilotos. Vamos lá. Boa exposição. Obrigada. Obrigado, boa tarde a todos por estarem aqui presentes. Nós vamos falar de um trabalho novo sobre uma questão que é relativamente recente, que surgiu há pouco tempo no espaço público. E nós somos um laboratório de investigação de Coimbra, que está baseado na Universidade de Coimbra. Nós somos do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. E o nosso trabalho é fazer instrumentação para o espaço. Nós trabalhamos com sensores que servem para observatórios de raios gama, para observar o universo nos comprimentos de onda dos raios gama. E estamos envolvidos em missões da Agência Espacial Europeia, temos instrumentação que está a ser preparada para voar até no primeiro veículo reutilizável da Agência Espacial Europeia, que é o Space Rider, que deverá aterrar nos Açores. E nós temos trabalhado nisto, que são questões ligadas à ciência, são questões que envolvem mais a comunidade científica, mas sempre tivemos a ambição de utilizar estes dispositivos que servem para fazer ciência, para nós conhecermos o universo, o nosso lugar no universo, mas também para aplicá-los no nosso cotidiano e poder-nos ajudar a crescer como sociedade e ajudar ao nosso bem-estar. Isso é feito na física médica, já hoje em dia os mesmos sensores são utilizados na física médica, a fazer diagnósticos de tumores em hospitais, mas neste caso nós descobrimos que havia um problema que ainda não tinha sido estudado. Em 1994 foram descobertos as emissões de raios gama, que se chama em inglês Terrestrial Gamma Ray Flashes, que são emissões fortíssimas de raios gama que ocorrem nas nuvens, naquelas nuvens muito verticais, associadas a tempestades, que têm emissões de raios gama fortíssimas no topo, que são emissões casuais, não estão sempre a acontecer, e percebemos que não havia nenhum trabalho feito sobre o assunto até hoje para saber quais eram os riscos a que estavam expostos quer os pilotos, que andam sempre a voar, quer os passageiros, que voam ocasionalmente. E como faltava esse trabalho, faltava fazê-lo, nós lançámos esse desafio a nós próprios, sair daquilo que nós costumamos fazer, e quem fez esse trabalho, quem esteve com as mãos na massa, digamos, a fazer o trabalho mais intensivo sobre esse assunto, foi a Joana Mingache, que vai contar essa história. Força, Joana.
Olá, boa tarde. Como o Dr. Rui disse, os flashes de raios gama terrestres, também conhecidos por TGFs, foram descobertos em 1994 e tratam-se concretamente de emissões e explosões de raios gama que acontecem na atmosfera da Terra, mais tipicamente entre os 15 km e 20 km de altitude, normalmente. Mas estamos a falar de partículas que têm um grande alcance. Ora, tal como eu tinha referido, eles produzem-se a 15 km de altitude, mas eles são detectados pelos satélites a 600 km e 500 km de altitude. Portanto, estamos aqui a falar também de um grande alcance. Ora, tal como se pode verificar nas próximas imagens, eles estão então associados a nuvens cumulonimbus, tal como vocês podem verificar ali na figura 5, são nuvens de grande desenvolvimento vertical, também se sabe que são efetivamente um perigo para a aviação, são fenómenos de elevada instabilidade, também com uma elevada produção de precipitação, e estas nuvens podem ter cerca de 10 km de altitude, mas por vezes o topo pode inclusivamente chegar aos 20 km de altitude, quando as condições são muito mais severas e muito mais agressivas. E, portanto, como é que isto acontece? Temos então umas partículas que são aceleradas no interior da nuvem, devido a um campo elétrico bastante forte. Estas partículas vão até ao topo da nuvem com uma grande velocidade e, assim que chegam ao topo, travam abruptamente e produz-se radiação gama. Ora, esta radiação vai entre 100 keV a 100 MeV, portanto temos esta faixa de energia. Vocês podem então verificar ali na figura 2 como é que esta emissão acontece a partir do topo da nuvem, tem sempre esta emissão em forma de cone, e nas figuras 3 e 4 podem verificar como é que esta dispersão também acontece. Ora, tendo em conta tudo isto, fazendo todas estas considerações, considerando diferentes cenários, diferentes composições também da atmosfera, dependendo da altitude, e considerando também a diferentes emissões de TGFs mais fortes ou médios, nós procedemos então a um conjunto de simulações onde verificamos, ou seja, aquilo que nós queríamos saber é qual é que é efetivamente o grau de perigo que estes TGFs têm. Portanto, procedemos a um conjunto de simulações em que simulamos um modelo que representa um modelo de um avião comercial, por exemplo. Dentro deste modelo colocamos... peço desculpa, que anda aqui uma mosca. Dentro deste modelo colocamos um modelo que representa um ser humano e o nosso objetivo é então perceber, ok, então dependendo das diferentes condições de TGFs que tivermos e a diferentes distâncias, qual é que é efetivamente o que é que chega ao ser humano, qual é que é o grau de perigo para o ser humano. E vocês podem verificar aqui no nosso gráfico que obtivemos então a dose da radiação que chega ao nosso modelo humano em função de diferentes distâncias. E quero então destacar estas duas linhas horizontais que temos aqui no nosso gráfico, são bastante importantes. Ora, nós temos a primeira linha horizontal, a tracejado a azul, que representa o limite para os trabalhadores expostos. Ora, o que é que isto significa? Então, de acordo com a regulação e com a legislação para a proteção para a radiação, existem certos limites anuais de dose que nós devemos receber para não ser prejudicial para a nossa saúde, certo? Portanto, estes limites são divididos em duas categorias. Nós vamos ter uma categoria dos trabalhadores expostos, que são pessoas cuja profissão implica uma certa exposição à radiação, e neste caso estamos então a falar, por exemplo, dos hospedeiros de bordo, ou seja, todos os membros da tripulação, dos pilotos, e esse limite é 20 milisievert por ano. O sievert é a unidade que mede, é a grandeza que mede a dose efetiva ou dose equivalente da radiação. E, portanto, para este temos então um limite de 20 millisieverts por ano, representado na nossa linha azul. Na linha a tracejado vermelho, temos o limite para o público em geral, ou seja, uma pessoa, por exemplo eu, uma passageira que esporadicamente realiza um voo, para mim o limite é 1 milisievert por ano. E o que é que nós podemos então verificar neste nosso gráfico? Nós temos então diferentes pontos e se olharmos para a linha do limite dos trabalhadores expostos, os pontos que estão acima desta linha estão acima dos 20 millisieverts por ano. Portanto, efetivamente, nós temos aqui
devido a um TGF, temos aqui um aumento da dose, ou seja, superámos o limite que deveríamos ter recebido num ano. Portanto, isto a longo prazo, efetivamente, pode ser perigoso para a saúde dos pilotos e de todos os membros da tripulação, porque são trabalhadores expostos, não é? Pronto. E pronto, posto isto, passo agora a palavra ao Dr. Rui. Obrigado. Eu queria reforçar aqui algo que é muito importante dizer. Depois de realizarmos este trabalho e de já refletirmos um bocadinho sobre isso, e já temos a confirmação através de outro grupo de investigação que teve resultados muito semelhantes ao nosso, portanto isso dá-nos uma segurança que estamos a fazer um trabalho com meios diferentes, tivemos resultados semelhantes, dá-nos uma segurança que aquilo que estamos a fazer é de facto consistente. Aquilo que eu queria reforçar é que isto não muda nada em relação àquela grande conclusão do transporte aéreo. O transporte aéreo continua a ser o mais seguro meio de transporte existente. Este trabalho não muda em nada isso, não belisca em nada isso. O que nós queremos, o nosso objetivo com este trabalho é transmitir informação para as companhias de aviação, para todos os atores da aviação mundial que andam no ar por alguma razão, que existe este perigo, para terem conhecimento disto e para utilizarem medidas de mitigação para evitar, minimizar este problema, que apesar de tudo é um problema muito raro, é preciso sublinhar isso, é muito raro haver estas emissões de raios gama no topo das nuvens. Estimam-se que podem ser 6 ou 7 por dia, mas em todo o mundo, estamos a falar em toda a volta do mundo. É isso que tem sido medido, são essas estimativas em função daquilo que foi medido pelos satélites que estão no espaço, lá está como aquilo que foi dito, estas emissões são tão fortes que são detectadas no espaço e não na Terra, porque a atmosfera dos 10 km até à superfície terrestre é muito mais densa e absorve os raios gama, felizmente, portanto a atmosfera protege-nos, mas o que é importante sublinhar é que isto é muito raro, ou seja, durante a formação de uma nuvem destas, há 1, 2 emissões durante a formação desta nuvem. Portanto, não é uma coisa que esteja sempre a acontecer, não é perigoso andarmos a voar por causa dos TGFs, é preciso ter conhecimento que isto pode acontecer. E é importante saber também que isto soma-se a outras exposições dos pilotos, das tripulações e dos passageiros, porque dependendo das rotas estamos mais ou menos protegidos pelo nosso campo magnético e onde estamos mais protegidos pelo nosso campo magnético é mais na zona do Equador, temos menos radiação que vem dos polos, que entram dentro da atmosfera através dos polos, e é preciso também, e isso já existem trabalhos feitos sobre isso, aí já não estamos no zero, mas já sabemos que nas rotas polares há mais exposição à radiação, portanto isto também soma-se a essas exposições que nós já conhecemos e que já existem. E nós chegámos mesmo a fazer uma simulação de um TGF que ocorre muito perto do avião, estamos a falar da ordem de 2 dezenas de metros e aí já podemos ter doses que são letais. É raríssimo, é quase improvável isso acontecer, mas a probabilidade não é zero e é preciso saber que esse perigo existe. Sabendo isso, e é o nosso objetivo com este trabalho, também não nos ficarmos por um conhecimento meramente científico, o nosso objetivo é trabalharmos com parceiros e é por isso que aqui estamos, porque queremos também arranjar parceiros para trabalharem connosco neste problema, porque há mais coisas a fazer, porque os TGFs não são emitidos de uma forma homogénea em todo o planeta. Como estão a ver aqui nesta imagem, é uma imagem de distribuição dos TGFs que ocorreram durante um certo período de tempo à volta da Terra e há uma maior concentração de emissão de TGFs na zona do Equador e dos trópicos e por cima das placas continentais. São as zonas onde há maior probabilidade de emissão de TGFs. Ou seja, andar em rotas aqui nas zonas mais temperadas, a probabilidade de apanhar um TGF é muito inferior a voar naquelas zonas. Portanto, há zonas que estão mais suscetíveis a estarem expostas a um TGF. E é por isso que é importante nós, nos próximos trabalhos, trabalharmos sobre a probabilidade disto acontecer e em que zonas geográficas do planeta é que isto pode acontecer com mais probabilidade e qual é a frequência com que isto pode acontecer,
trabalharmos com entidades reguladoras do setor da aviação e com as companhias aéreas que nos estiverem dispostas a ajudar e a fornecer meios para fazer esse trabalho. E o que nós queremos, sobretudo, é estabelecer parcerias, porque hoje em dia há a possibilidade de apresentar projetos europeus com vários tipos de parceiros, com a academia, com as empresas, com instituições sem fins lucrativos, e podemos estabelecer parcerias para que todos ganhemos com isto e possamos fazer avançar a ciência, o conhecimento e a segurança também de todos os que trabalham no setor da aviação. Essas medidas que nós podemos adotar de mitigação para evitar, para minimizar ao máximo a exposição a TGFs, passa, por exemplo, pelo estudo das rotas que estão nas zonas que são mais expostas, portanto, nestas zonas mais equatoriais, tropicais. Há medidas muito simples para evitar os TGFs. Quando é possível, o avião deve, mas isso já é feito, nós já falamos com pilotos, sabemos que os pilotos já costumam fazer isso. Os pilotos normalmente contornam a nuvem ou voam por cima da nuvem. Portanto, nós depois deste trabalho há uma coisa que aconselhamos vivamente os pilotos a não fazer, é voar por cima da nuvem. Não voem, se não tiverem outra alternativa, paciência, têm que voar por cima da nuvem, mas se puderem voar, contornar a nuvem, a probabilidade de estarem expostos é muito mais baixa do que voar por cima da nuvem, porque os TGFs são emitidos sobretudo verticalmente, porque eles são produzidos por partículas carregadas que são desaceleradas dentro da nuvem. Quando chegam ao fim da nuvem, elas são desaceleradas e elas estão a ir de baixo para cima, e a emissão é emitida preferencialmente na mesma direção. Portanto, aquilo que eu aconselho é, quando tiverem a opção de voar ou sobre a nuvem ou à volta da nuvem, tentem voar à volta da nuvem, porque por cima da nuvem, se houver um TGF, o TGF apanha o avião de chapa. Portanto, há este tipo de coisas que são simples de fazer, não é preciso fazer nada de especial, mas há outras coisas que nós gostaríamos de fazer, que era montar, nós temos dispositivos, lá está esses dispositivos que nós usamos no hospital, que usamos também para fazer imagens do céu, do universo, nos comprimentos de raios gama. Podemos instalá-los em aeronaves e fazer medidas nessas rotas onde há uma probabilidade maior de existirem TGFs, e fazer medidas de TGFs ou estudar a exposição durante um certo período de tempo com tripulações. Gostaríamos de fazer isso com parceiros, fazer isso de uma forma até horizontal com parceiros. Não estamos aqui para pedir dinheiro para fazer trabalho, gostávamos de ter parceiros que nos facultassem a oportunidade de fazer voar dispositivos e montar e testar, e eles próprios podem beneficiar disso, e a possibilidade aqui de criar produtos que depois podem ser utilizados à escala global. Portanto, é uma oportunidade de negócios para todos aqueles que estão interessados em ter algum negócio, digamos, inovador neste setor da segurança na aviação. E depois, para nós também é importante a parte científica. Podemos aumentar o nosso conhecimento sobre aquilo que realmente se passa dentro das nuvens, como é que aqueles fenómenos são criados. Já sabemos alguma coisa, mas ainda não sabemos tudo, porque há poucas medidas dos TGFs ao nível das nuvens. Há muitas no espaço, todos os dias são registados TGFs em vários satélites que estão no espaço, mas ao nível das nuvens não temos quase medida nenhuma. Existem algumas e foram feitas com dispositivos que não estavam bem dimensionados para fazer essas medidas. Mas nós estamos aqui para isso, estamos aqui para transmitir esse conhecimento e também convidar quem estiver aqui presente e estiver interessado nesta área para serem nossos parceiros. Quem estiver interessado, nós estamos abertos a isso, a fazer um trabalho amplo com parceiros na área da aviação. Obrigado a todos. Boa tarde.